Boa noite. Olha que boa noite mais xoxo esse, gente. Boa noite. Isso aí é um boa noite de segunda-feira, né? E olha só, bom, vou começar me apresentando, tá? Eu sei que aqui todo mundo me conhece, mas tem os internautas que não conhecem, porque isso aqui essas aulas são gravadas e depois vocês podem assistir depois, se vocês quiserem, tá? Então, meu nome é Roberto Dornelles, eu sou trabalhador da ULI, eu trabalho no ciclo 1, no ciclo 4 e no campus 2, que é o desenvolvimento mediúnico. E ainda facilito aula no ciclo 1, no 2 e no 4. Tá? Então, é o que eu sempre falo, aqui a gente é muito... a gente pode colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? Há pouco tempo eu era aluno igual vocês aí, né? E depois eu fui passando os ciclos, me formei e aí hoje estou dando aula. Então a possibilidade de vocês estarem aqui no meu lugar é muito grande e em breve espero que vocês estejam, né? E a possibilidade é essa, a ULI dá essa possibilidade para a gente. Então, hoje a gente vai falar com um tema fantástico, fantástico. Eu adoro esse tema, que chama-se mediunidade. A gente vai ver que é um tema assim muito instigante, um tema muito vasto, muito vasto. Vocês vão ver que do início ao fim da ULI a gente vai falar muito, muito sobre mediunidade e a gente vai falar muito sobre a naturalização da mediunidade, tá? Porque a maioria de nós ainda acha que a mediunidade são para pessoas específicas, escolhidas, e não, a gente vai ver que todos nós somos médiuns, e todos nós temos a possibilidade de trabalhar essa mediunidade, tá? Então, agora a gente vai fazer 2 acordinhos aí, ó. Quando alguém quiser fazer uma pergunta, levante a mão, que o pessoal vai levar o microfone para vocês. Por quê? Porque senão eu fico falando a resposta aqui e os internautas não conseguem entender o que foi perguntado. Às vezes aqui com a voz mais alta consegue, mas os internautas não conseguem. Daí fica um negócio sem nexo, né? Fica um negócio sem... Então, levante a mão. O outro combinado, gente, ó, não façam perguntas difíceis, não. Façam perguntas fáceis, tá bom? Combinado? Não, brincadeira. Pode perguntar o que quiserem, tá? No momento que tiverem dúvida, levante a mão e perguntem, tá? Vocês vão ver que é um tema muito bacana esse tema, muito, muito mesmo. Então, a gente já está no meio do semestre, né? Aula 10, gente, no meio já. Daqui um pouquinho a gente vocês já estão aí terminando o ciclo 1. Vocês vão ver como passa super rápido, né? Então, ó, hoje é aula mediunidade, tá? E aí a gente começa perguntando o seguinte: o que você entende por mediunidade? Eu queria ver o que vocês têm, o que conhecimento vocês têm em relação à mediunidade. Eu vou fazer só uma pergunta aqui. Quem é de outro centro espírita aí? Quem trabalha em outro centro espírita? Então a gente tem 5, 6 pessoas, ótimo. Tá. Então, eu queria saber o que vocês entendem por mediunidade. Um de cada vez, tá, gente? Para não dar confusão, viu? Um de cada vez, né? Então, pelo menos eu entendo que o médium, ele é um medianeiro, né? Entre o plano espiritual e esse plano aqui. E aí a gente já entende que a mediunidade vem justamente desse contato, né? Que a gente brinca que o telefone toca de lá para cá. Isso. Ok. Mais alguém? Bora, gente. Bora. É simplesinho. Lá no fundo, ó. Tem uma palavrinha chave na mediunidade. Uma palavrinha bem chavezinha. Boa noite. Boa noite. Complementando a colega ali, inclusive na aula de quarta-feira, na semana passada, de formação de acolhedores aqui da casa, sim, que eu também faço parte,
ela usou uma expressão que é interessante e eu resolvi complementar aqui porque foi dito lá. O telefone toca de lá para cá, mas toca daqui para lá também. Sim. Então, a mediunidade é um canal que nós temos tanto de receber quanto de passar também, né? As nossas informações. Então, assim, não só informações como energia e tudo que é necessário. Então, para quem trabalha em outros centros, para quem trabalha aqui na casa e para quem está começando a ULI nesse propósito, a mediunidade é a coisa mais natural que existe. Todos nós somos, cada um no seu grau de percepção. Com o tempo, vocês vão ver que a mediunidade ela pode ser expressa de várias formas, de uma forma até muito sutil e de uma forma muito extensiva para alguns e para outros. E que, mais do que isso, ela é um presente, tá? Ela não é um peso, ela é um presente quando a gente sabe utilizar. E é isso. Ok, muito bom, muito bom. A gente vai ver no decorrer da aula o que ela falou aí, a gente vai ver a maioria do que ela falou, a gente vai ver na aula aqui, tá? Então, a gente vai desmistificar um pouco essa questão da mediunidade, como se fosse algo sobrenatural, algo que a gente não pode alcançar. E vocês vão ver que não tem nada disso, tá? Mediunidade é uma faculdade de comunicação. Comunicação é uma faculdade que nos permite a comunicação com espíritos desencarnados e espíritos encarnados também. Então, é uma faculdade de comunicação, mas a gente vai ver, a gente vai ver melhor aqui durante a aula, tá? E aí, o que a gente tem como objetivo geral? A percepção de que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. É o que eu acabei de falar, comunicação. Você vai se comunicar com os espíritos. Vai conversar, vai falar com os espíritos, tá? E pode ser encarnado como desencarnado. Os objetivos específicos. Explicar o conceito de mediunidade, bem como sua finalidade. A gente vai explicar o que é a mediunidade e a finalidade da mediunidade. As vantagens que a gente tem quando a gente usa a nossa mediunidade, tá? Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar um passeio da mediunidade desde o iniciozinho até Kardec, tá? Depois de Kardec, aí as coisas mudaram um pouco em relação à mediunidade. Mas antes não se tinha conhecimento do que era a mediunidade. Lógico que ela existiu, a gente vai ver que desde o início da humanidade ela existiu, só que em diferentes maneiras, e a gente vai ver, vai descrever aqui nessa sequência, tá? Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. De que maneira o espírito desencarnado vai se comunicar com o médium, vai se comunicar com a gente, tá? A gente vai trazer um slide onde explica isso, de que forma acontece essa comunicação mediúnica, tá? E mostrar os diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. Então, a gente vai ver que existe diversos tipos de mediunidade, não é só um tipo de mediunidade. A gente tem audiência, vidência, clarevidência, uma série de mediunidades aí. E aí a gente vai dar uma pincelada em algumas dessas mediunidades. Por quê? Porque são muitas mesmo que existem. Então, depois eu vou mostrar para vocês o livrinho que tem ali, que traz todos os tipos de mediunidade. Aí o aprofundamento depois, vocês é que vão fazer esse aprofundamento depois, né? Vamos estudar, né? E lá no ciclo 3, vão ter 2 aulas lá que tratam mediunidade 1 e 2, que vão falar exclusivamente só desses tipos de mediunidade. Vão aprofundar um pouquinho mais em relação a essa mediunidade, tá? E aí, o médium, o que é o médium? O que a gente poderia dizer que é o médium? Já está dizendo aqui, o intermediário, né? O médium
é um intermediário entre o mundo físico e o espiritual. Ele que faz esse intercâmbio, através dele que acontece esse intercâmbio, tá? Então, olha aqui ó, o que diz lá, ó, lá no livro dos médiuns, ó. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E aí, gente, eu pergunto para vocês, quem de nós não sofre influência dos espíritos? Então, portanto, todos somos médiums. Tá? E vocês vão ver um pouquinho mais na frente por que todos somos médiums. Ó. Essa faculdade ó, é porque ela é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Ó. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, a notícia que eu tenho a dar para vocês hoje é que todos nós somos médiums. Todos nós temos a possibilidade de desenvolver a nossa mediunidade. Basta querer, né? E aí, ela vai se manifestar de diversas formas. Tem pessoas que vão ter vidência, tem outras que têm audiência. Então, vai ter diversos tipos de mediunidade que a gente vai ver mais na frente. E aí, vocês vão se situar mais ou menos dentro disso que eu vou falar, aonde vocês estão localizados. Tá? Então, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, ó, a partir de hoje, ó, quando alguém levantar lá, ó, na aula, na próxima aula, alguém vai fazer essa pergunta: quem é médium? Aí uns ficam, não sabe se levanta a mão ou não. Então, a partir de hoje, quando perguntarem quem é médium, todo mundo levanta a mão, porque todo mundo é médium. Agora, lógico que você tem médiums com mais ostensividade, a gente vai ver mais na frente também, mais ostensividades, e médiums que não têm ostensividade, né? Porque a mediunidade ainda não está desenvolvida, não está aflorada. Tá? E aí, tem idade para essa mediunidade aflorar? Não. Não tem idade. Pode ser desde pequeno, média idade, velho, ou não tem idade. De repente ela vem. De uma hora para outra. E às vezes quando ela vem, muitos de nós, como a gente não tem o conhecimento do que é mediunidade, ó, se apavora, fica com medo, não sabe como agir. Então, a gente vai tentar passar aqui para vocês que é um negócio supernatural isso. Então ela veio, não tem problema nenhum, venha cá, é minha, a mediunidade é minha, todo mundo tem, se aproprie dela e lide com ela. Simples assim, né? Então, ó, o que podemos afirmar? Ó? Que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano, então não tem jeito. Se é inerente ao humano, ela sempre existiu. Desde o primeiro homem que encarnou aqui na Terra, a mediunidade veio com ele. Que todos os indivíduos são médios. Ó, e preste atenção aqui, ó, independente do sexo, da idade, da crença, da raça, da condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Então não tem jeito, gente. Todas as religiões existe mediunidade, todas as religiões, na católica, na evangélica, em todas as religiões existe a mediunidade. A mediunidade não é exclusiva do espiritismo, não tem exclusividade nenhuma no espiritismo, a mediunidade. Todas as religiões têm a mediunidade. Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é o quê? Mediunidade pura, gente. Mediunidade pura, pura mesmo. Tá? Sessão de descarrego lá dos evangélicos. Mediunidade pura também. Mediunidade pura. Então, percebam que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo. Nunca foi e nunca será. Tá? Então, ó, o que Adenauer fala aqui em relação à mediunidade? Ó? É a faculdade do espírito que o permite comunicar-se com outros que estejam em frequências vibracionais diferentes. Por extensão, permite que o espírito que esteja encarnado se comunique com outros sem os usos dos nossos sentidos sensoriais. Então, a mediunidade não faz parte dos nossos sentidos. A mediunidade está lá, ó, o locus da mediunidade é lá no perispírito.
sensoriais numa alta frequência acima da que o cérebro capta ou emite da realidade. Então, não é do corpo físico a mediunidade, tá? A mediunidade é lá no perispírito. O locus dela na realidade é uma faculdade do espírito, a mediunidade, tá? Então, por isso que às vezes a gente tem dificuldade de perceber essa mediunidade, de perceber essa conexão com os outros espíritos. Por quê? Porque os nossos sentidos físicos não estão calibrados para isso. Aí são poucas pessoas que conseguem essa percepção, essa conexão, né? E aí, posso desenvolver? Pode, tranquilamente pode desenvolver, tá? É só, depois na frente a gente vai ver que é uma questão de treinamento, tá? A mediunidade precisa ser treinada, precisa ser conhecida, estudada, conhecida primeiro, tá? Primeiro você tem que conhecer ela, saber o que acontece num fenômeno mediúnico e o que é a mediunidade para quê? Para daí você desenvolver ela. E todo mundo desenvolve, gente. A gente tem Campus 2 aqui, desenvolvimento mediúnico. A gente trabalha 20 aulas só em desenvolvimento da mediunidade, tá? Diga. Eu tenho uma dúvida, assim, ali no texto fala que é sem uso dos sentidos físicos e sensoriais. Mas será que você conseguiria explicar um pouco sobre a relação da mediunidade com a glândula pineal? Mais na frente, tá? Aguente aí, mais na frente. Senão a gente vai saltar lá na frente e depois volta. Mas lembre de mim. Tá? E aí? Será que a mediunidade surgiu no Espiritismo? O que vocês acham? Será que foi no Espiritismo? Não, né? Se é inerente ao humano, se é desde o início da primeira encarnação aqui na Terra, não, com certeza não, né? Então não é exclusividade do Espiritismo. Agora, vamos dizer, quem definiu a mediunidade foi Kardec. Aí sim, ele criou a palavra mediunidade, tá? Aí foi Kardec que criou essa palavra. Mas a mediunidade sempre existiu. E a gente vai dar um passeio aqui na história, daí vocês vão ver isso bem a descrição bem legal, assim, daí vocês vão entender. E aí, a mediunidade das diversas culturas, a gente tem a mediunidade em todas as culturas, né? Então, se a gente pegar a chinesa, indiana, os egípcios, né? Então, todas essas culturas, né? Então, as manifestações mediúnicas não são atuais, ó. Existem registros ao longo da história por diversos povos dessa relação do mundo material com o espiritual. Então, tem registros lá do 3.000 a.C., 5.000 a.C. já, em relação desse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Tá? A mediunidade sempre existiu, desde o surgimento do homem na Terra, aquilo que eu tinha falado antes, né? Sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade. Ao longo dos tempos foi interpretada e utilizada de acordo com a cultura, a religião e conhecimento dos povos. Então, a gente vai perceber aqui que a mediunidade, como o homem evoluiu, a mediunidade também evoluiu. Porque ele começou a adquirir esses conhecimentos e aí começou a perceber que existe coisa além dessa vida, né? Então, conforme ele foi desenvolvendo, a mediunidade também foi desenvolvendo. Aí, ó, a gente vai dar um passeio aqui, a mediunidade das diversas culturas, ó. Uma mediunidade primitiva. Como é que era essa mediunidade primitiva? A mediunidade primitiva era lá da época das cavernas, onde o humano não tinha o que fazer, só pensava em sobrevivência. Quando morria uma pessoa, ele pegava o crânio, já botava no lado da entrada da caverna, já deixava lá. Olha a relação que ele já tinha com isso, entendeu? Então ele já percebia que existia alguma coisa além, tá? Então aqui, ó, era uma mediunidade intuitiva, tá? O médium idolatra, adoração ou temor às forças da natureza como deuses, né? Então,
relâmpago, chuva, tudo isso aí era para ele, era coisas diferentes. Então era considerado como uns deuses, né? Ele não tinha conhecimento disso, né? Então o sistema inicial do intercâmbio mediúnico, ó, é o sistema inicial do intercâmbio mediúnico. André Luiz na Evolução em Dois Mundos, olha, já cita isso. Lá na Evolução em Dois Mundos ele cita isso aí. Tá? Aqui os hindus, ó. Código dos Vedas, ó, 1500 a.C., ó, os fenômenos mediúnicos que já tinha lá, os faquires, ó, levitação, sonambúlico, evocação dos espíritos, ó, os pitres aqui, que eram os médiuns aqui que evocavam esses espíritos, né? Então, os faquires, quando ele ficava em cima daquela cama de prego, sem nada, era pura levitação, gente. A gente vai ver mais na frente como que acontece o fenômeno de levitação. Né? Os Brahmes eram acompanhados por espíritos de antepassados em forma aérea. Ó. Então, já se tinha, gente, esse conhecimento. Já se tinha esse conhecimento. Então, a mediunidade não é coisa de agora, não. Sempre existiu. E isso que a gente precisa desmistificar. E entender que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano, então todos nós somos médiuns e todos nós temos a capacidade de fazer essas conexões. Basta a gente querer, né? Se você diz que é um médium porta, um médium que é fechado para tudo, nunca você só vai conseguir se conectar quando você abrir essa porta, né? Abriu a porta, aí sim. Mas se você disser, não, eu sou um médium porta que não falo, não sinto nada, não. Nunca você vai conseguir um contato. Agora, se você se disponibilizar, se você se conectar, acontece na hora. Eu falo, eu trabalho em mediúnica há muito tempo já. Aí, se eu sentar aqui e me concentrar 2 minutos, já conecta. Mas aí é o desenvolvimento que você tem que fazer, tem que praticar, né? E aí você conecta mesmo. Só sentar e se conectar, ele já vem. E quando eu estou dando aula aqui, vocês acham que não tem gente aqui, ó, me auxiliando aqui? Tem. Eles estão me auxiliando. Me auxiliam aqui nas respostas, às vezes, no conteúdo da aula. Às vezes dá uma perdida assim, ele vem e dá uma dica para mim, entendeu? Então, isso é conexão. E isso aí, gente, é normal. A gente tem que tratar a mediunidade como coisa natural. Aí, ó, nos sumários e babilônios, ó, já tinha uma medicina mista de ervaria e magia, ó, receituário de feiticeiros para espantar os maus espíritos, ó. Então já acreditavam que existiam espíritos, maus espíritos. Então já tinha esse receituário aqui, ó, crença em espíritos malévolos ocultos na escuridão, ó. Já acreditavam que existiam os espíritos que faziam mal, que tem as legiões do mal, né? Sacrifícios e sortilégios, ó, tinha também. Aí os egípcios, ó, conhecimento sobre a morte, ó, eles já tinham o livro dos mortos. Os egípcios têm o livro dos mortos já, ó. Isso aqui é bem... Conheciam o magnetismo, tá? Que vocês vão ver depois o magnetismo, que um passe, quando vocês recebem o passe lá, o que é? É um passe magnético. É através dos fluidos magnéticos, o médium vai fazer a transferência dos fluidos dele, mais da equipe espiritual para você. Para quê? Para que ele alinhe seus chakras, para que ele deixe equilibrado os chakras. Ó, o sonambulismo também, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam a clarividência, tá? Com fins terapêuticos que eram célebres pelas práticas de curas hipnóticas. Tá? Isso aqui usa-se muito nas reuniões mediúnicas. Isso, tá? Já é, ó, emancipação da alma, desdobramento, né? Então, já acreditavam em tudo isso. Isso aqui a gente está falando lá antes de Cristo, né? Bem antes de Cristo. Evocação dos mortos pelos sacerdotes dos faraós, tinha, né? Que eles já evocavam os mortos. Práticas restritas aos templos sagrados
era muito misteriosa, sem acesso aos leigos. Lógico, eles tinham, quem tinha o conhecimento, como sempre, mantinha oculto esse conhecimento para eles só, não iam espalhar para todo mundo. E aí o que acontece? Eles, com esse conhecimento, eles se tornavam os senhores dos deuses, né? Porque só eles que tinham esse conhecimento. Aí, Moisés aos hebreus, o que Moisés falou aos hebreus, que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade, Então, lá na Bíblia já dizia isso aqui, esse intercâmbio entre os mortos, não quero que aconteça mais isso. Os celtas, os sacerdotes druidas, né, que Allan Kardec foi um sacerdote druida, tá? E aí, já acreditavam na reencarnação, na existência de penas eternas, no livre-arbítrio, na imortalidade da alma, lei de causa e efeito, esferas espirituais, em esferas espirituais, vocês viram na aula passada, né? Vocês tiveram aula de mundo espiritual, vocês viram que é dividido em esferas, já 600 antes de Cristo já se falava nisso. Então, se a gente for perceber aqui, gente, não tem nada de atual. Isso aqui é muito, muito antigo. Tudo isso que a gente está falando aqui é de muito, muito antigo. A proteção dos espíritos superiores também, Os oráculos, o principal oráculo, vocês lembram qual é esse oráculo aqui, lá na Grécia? O oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos. O oráculo onde os médiuns, né, que eram as sibilas e as pitonisas, eles faziam consultas diárias, né? Qualquer problema que você tinha, você ia lá e consultava com ele. Eu quero me casar com fulano, posso me casar ou não? Eles iam e davam uma resposta. Entendeu? Isso aí se tornou muito, muito frequente e muito natural isso. E prática de todas as classes sociais praticavam isso, né? Então, quero me consultar, vamos lá no oráculo, lá o oráculo vai me dizer o que eu devo fazer da minha vida, né? E aí, ainda hoje, existe isso, gente. Existe muito isso. Você se consultar com a vidente, que joga carta, né? Algumas cartas. Muito, é normal isso aí acontecer. E aí a gente está falando, não está falando de coisas atuais, né? Já está falando de lá, de 1100 a.C. Os judeus, no Velho e Novo Testamento, fenômenos, fonte de fenômenos mediúnicos, é cheio de fontes de fenômenos mediúnicos, o Velho e o Novo Testamento, tá? Proibição de Moisés à evocação dos espíritos, a confirmação sobre a existência da mediunidade. Então, isso aí, gente, a religião, ela podou muito, teve uma época que ela podou muito isso, essa parte mediúnica, esse contato mediúnico. E aí, o que aconteceu? Isso aí causou o medo. E o medo é a pior coisa que tem, né? Então, quando você tem medo, você não faz as coisas. Não vou fazer, vou falar com o espírito. Olha que doideira, vou falar com o espírito. Sou maluco. Muitos médiuns, há pouco tempo atrás, eram taxados de malucos, né? Porque falavam com espíritos. E falar com o espírito é a mesma coisa que eu estou falando com vocês aqui. A mesma coisa, não tem diferença nenhuma, gente. Aí, Jesus e os apóstolos, que tem, conhecimento, eu já tinha o conhecimento da mediunidade, os tipos de manifestações que ocorria lá na época de Jesus, levitação, transfiguração, escrita direta, vidência, materialização, cura. As curas que Jesus fazia, mediunidade de cura, gente. O médium de cura tem essa capacidade de curar. Levitação aqui, também.
Materialização, quando ele materializou, transformou o vinho, o pão em vinho, né? O vinho em pão, foi um negócio dele. Água em vinho, é. Água em vinho, materialização, gente. E lá na frente a gente vai ver o que a gente usa para materialização. Todos nós temos, tá? Todos temos. Chama-se ectoplasma, mas a gente vai ver lá na frente um pouco mais detalhado isso, tá? Na Idade Média, ó, a mediunidade foi altamente perseguida, tá? Na Idade Média foi totalmente aí, ó, ignorância, fanatismo e interesses políticos. Esses interesses políticos, o que acontecia? Taxavam os médiuns de bruxos. E aí mandavam queimar os médiuns. Por quê? Que, gente, quando você começa a desenvolver a mediunidade, o que você faz? Você amplia a sua consciência, você não aceita mais as coisas se tornam diferentes, você não fica mais dentro da casinha, você sai da casinha. E aí o sistema quer o quê? O sistema sempre quer manter você dentro da casinha, né? E aí, o que acontece? Na Idade Média, um monte de médiuns aí queimados, né? Alguns de vocês foram queimados. E aí, ó, o que eles diziam, ó? As acusações que vinham, ó, são espíritos demoníacos. Vamos matar, é demônio que está aí, vamos queimar esses caras aí. Condenação à fogueira pela Inquisição, ó. E aí a gente tem a Joana d'Arc, é um grande exemplo, né? Que foi uma médium espetacular que foi queimada por causa disso. E aí a mediunidade, ó, a partir de Kardec, aí a gente já dá um salto aqui e aí a gente vai ver que a mediunidade, a partir de Kardec, ela começou a ser desenvolvida, começou a ser conhecida, começou a ser estudada, tá? Aí, ó, eventos mediúnicos públicos, aí começou a ter eventos mediúnicos públicos, as mesas girantes e uma série de outros eventos que a gente vai ver também mais na frente. Levitação, tinha transporte, uma série de eventos mediúnicos que comprovavam a existência da mediunidade, né? Aí, ó, o que ele fez? Ó, pegou e escreveu o Pentateuco, ó, organização com instruções e orientações lógicas. O que ele fez? Colheu todas essas informações e, nesse intercâmbio com os espíritos que ajudaram ele a escrever esses livros, o que ele fez? Compilou tudo isso direitinho. E aí começou, definiu o que é mediunidade, quais os tipos de mediunidade, o que é médium. Então, ele começou a normatizar isso. Então, a partir de Kardec que a gente realmente tem uma mediunidade mais organizada, vamos dizer assim. Se organizou mais isso. E aí, gente, alguma pergunta? Estou vendo todo mundo assim muito... Ou não estão entendendo nada, ou estão entendendo tudo, né? Alguma pergunta? Alberto aqui quer. Deixa eu colocar uma água aqui, que senão eu... Enquanto chega o microfone. Boa noite. Poderia considerar a mediunidade uma inteligência espiritual? Eu não diria só uma inteligência, ela é uma faculdade, né? Espiritual. É uma faculdade que permite esse intercâmbio entre os espíritos, né? Entre nós aqui e os desencarnados. E aí, existe mediunidade no mundo espiritual? Existe também. Aí você vai se comunicar com outros espíritos que estão em outra frequência vibracional. Então sempre vai ter mediunidade. Bom, na verdade, a minha dúvida é sobre aquela parte de Moisés, né? Sim. Quando lá no Velho Testamento se condenava, né? Essa comunicação entre os vivos e os mortos. Isso. Eu digo isso porque, na verdade, eu vim de uma religião protestante, enfim, né? Então, eu tive muito interesse na Bíblia e vi a história, né? Elas condenavam, sim. Quando, na verdade, como você falou, né? Jesus foi um médium.
É um grande médium, um espírito muito evoluído que veio em tempo e isso que me fez totalmente fora. Isso me fez com que eu viesse para cá para estudar. Sim. Por ler a Bíblia e ficar confusa, né? E, poxa, existe espiritismo aqui, né? Sim. Já existia, então. Quando Jesus, na verdade, pediram para Jesus para ele curar aquele enfermo que estava ali, né? Praticamente totalmente desnorteado, se batendo de um lado para o outro, né? E Jesus foi lá, expulsou aquele espírito, né? Isso. E aquele espírito foi para os porcos se jogou no despenhadeiro, né? E José do Egito, já lá na frente, já mais um pouco atrás, antes de Jesus, José do Egito, né? Sim. Na verdade, ele era, quando o faraó precisava, né, de um conselho sábio, José do Egito, ele era um conselheiro espiritual, então ele era um médium espiritual muito evoluído. Sim, médium. Porque ele dava todas as respostas daquele faraó. Sim. Na realidade, Jesus foi o meu conceito de Jesus é o seguinte: ele foi um grande revolucionário para a época, tá? As ideias dele eram ideias assim totalmente diferentes da época, e ele tentou implementar isso. Só que o que acontece, como sempre vem com ideias novas, o que acontece? A gente não aceita, né? Então a maioria não aceitou, e o poder também não aceita, meu amigo. Quando você tem um médium, aquilo que eu falei, o médium tem a consciência expandida. A consciência, ele pensa diferente, as coisas acontecem diferente. E aí o sistema vem e abafa. Não tem jeito. É o que aconteceu com ele. Pô, cara, como é que você vem cheio de ideias novas aqui para um tempo desse? Não tem jeito. O que aconteceu? Mataram, né? E a afinidade mediúnica, ó. Então, para que a gente já viu agora a parte histórica, agora a gente vai começar a entrar na mediunidade mesmo, tá? Mediunidade mais de agora, né? A comunicação, ó. Então, afinidade mediúnica, o que é? A comunicação acontece por meio de ligação psíquica do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições, tá? Então, essas conexões mediúnicas, lá na frente a gente vai ver como que ocorre a conexão mediúnica, e sempre ela está relacionada, ó, com a sintonia e afinidade, tá? A sintonia, a afinidade mental, ó, é através dos nossos pensamentos. Então a gente vai se conectar com espíritos que estão na mesma faixa vibracional nossa, nos mesmos pensamentos nossos. Então, se eu estou pensando raiva, se eu estou pensando ódio, eu vou me conectar com espíritos que estão nessa mesma faixa, raiva e ódio. Se eu penso amor, se eu penso alegria, eu vou me conectar com espíritos que estão no amor e na alegria. Então, é muito simples assim. A faixa vibracional é que vai determinar o tipo de conexão que você vai ter. E, além disso, é os sentimentos também. Sintonia vibratória é os sentimentos. Aquilo que você está sentindo também é muito importante, muito importante. Então, quando você vai receber um espírito numa comunicação mediúnica, você tem que ver essas duas coisas, ó. A sintonia e a afinidade, né? Aquilo que os sentimentos. Às vezes tem comunicação mediúnica que você sente tudo que o espírito está trazendo para você, tá? Sente tudo mesmo, tá? Sente. Eu dei uma comunicação mediúnica uma vez, que ele sofreu um acidente e perdeu o braço. E aí, cadê meu braço, meu amigo? Para mim voltar a sentir meu braço, demorou uns 15 minutos depois. Tá? Não conseguia sentir, perdi o braço, não conseguia sentir. E aí depois foi conectando, voltando, e aí começou a voltar e sentir o braço, né? Então é muito sentimento, é muito forte numa comunicação mediúnica. E aí, ó, Adenauer falando aqui, ó. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médiuns que se assemelham no modo de pensar e de agir. Ó. Aquilo que eu estava falando. Ó.
O espírito, quando ele vem se comunicar com o médium, ele vai procurar um médium que pensa mais ou menos parecido com ele. Não adianta um espírito, vamos pegar um exemplo, um espírito mais desenvolvido, mais evoluído, querer se comunicar com um médium que não tem o mesmo nível de evolução dele. Ele não vai entender. Não vai entender. Então, a comunicação não vai sair legal. Tá? Então, o que acontece? Vai procurar espíritos que estão mais elevados, na mesma faixa vibracional. Tá? Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus para produzirem os fenômenos. Ó. Então, a gente vai ver que esses fluidos são o que? Os pensamentos. Os pensamentos, a gente vai ter uma aula lá no ciclo 2, que vai falar exclusivamente de fluidos. Daí vocês vão ver que tem uma série de fluidos que a gente emana, e um dos principais fluidos que a gente emana é o nosso pensamento. Tá? Nosso pensamento tem um poder, a gente tem um poder muito, muito, muito grande. Então, aquele orai e vigiai. O que é orai e vigiai? Cuide dos seus pensamentos. Veja o que você está pensando. Veja o que você está emitindo para o universo. Porque quando você pensa aqui, o que você faz? Suas ondas vibracionais estão para o universo. Você vai conectar com quem está na mesma frequência. Tá? Mesma frequência sua. Tá? Lá, ciclo 2 também, aula 10, frequência vibracional. Vocês vão ter uma aula só falando sobre isso. Sobre essas conexões, como é que dá essas conexões, essas frequências que tem, tá? E aí, o mecanismo da comunicação mediúnica. Isso aí, gente, é muito, muito importante vocês entenderem isso, porque daqui para frente vai se falar muito, muito, muito nisso. Ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, muito, muito, muito nisso, tá? Como que se dá um contato mediúnico entre um médium e um espírito, tá? Então, a gente tem aqui, o médium, tá? O médium aqui. Esse envolto do médium aqui, o perispírito do médium, que vocês sabem que o perispírito ele tem capacidade de se expandir. Tá? E aqui você tem um espírito também com o perispírito dele expandido. Aí o que acontece? O perispírito do médium se expande, tá? O perispírito do espírito comunicante também se expande da mesma forma. Quando você vai dar uma comunicação mediúnica, dá a impressão que você está realmente inflando, parece um balão inflando. Tá? É o seu perispírito que está inflando. E dá essa sensação mesmo, tá? Aí, uma atmosfera fluídica perispiritual comum aqui, tá vendo essa intersecção aqui entre os dois aqui? Se forma essa atmosfera fluídica, e aí a gente fala assim, quem já tem experiência em outros centros, se fala assim, quando o espírito entra no seu campo, quando o espírito está no seu campo, é isso aqui, quando há essa conexão aqui. Então o espírito entra no campo do médium, então a conexão vai acontecer. Tá? E aí, aconteceu isso, o que acontece? O espírito transmite sua vontade ao médium, mente a mente, no nível de consciência. Então, é mente a mente, gente. A comunicação mediúnica é mente a mente. Ela não acontece, o espírito vem e fala no seu ouvido, não. É mente a mente. Você é uma voz que vem, mas não é aqui, é na mente. Então, essa conexão é mente a mente, tá? Conexão mediúnica, comunicação mediúnica é mente a mente. Tá? Então, sempre quando perguntarem para vocês, como é que acontece uma comunicação mediúnica, lá na frente você vai ver, aí usa o psiquismo, né? Mente a mente. Então, a comunicação mediúnica sempre acontece mente a mente. Só um minutinho que ela vai ter.
Eu posso dar um exemplo bem claro, talvez ajude as pessoas a compreender um pouco desse mecanismo que ficou bem claro até para mim. Uma vez eu estava em um outro centro que eu trabalhava, eu trabalhei 10 anos na mediúnica lá, e nesse dia eu estava, como eu estou aqui, só participando da palestra, sinto um espírito ao meu lado e entrou exatamente no meu campo. Ele estava com uma dor no fígado muito grande. Automaticamente eu entrei na mesma conexão que ele, então a dor, como você falou quando a gente fala vem para você, a dor estava insuportável, mas eu não estava numa mediúnica nem num local que eu pudesse dar passagem, então eu mente a mente conversei com ele, meu amigo, infelizmente nesse momento eu não vou poder te ajudar, mas vou chamar a equipe da casa para que possa te auxiliar. Então fica muito claro nisso daí, ele estava justamente nessa setinha preta. Isso, no campo aqui, conversando comigo mente a mente, e eu explicando para ele que eu estava sentindo a dor que ele estava sentindo, que ele iria ser ajudado pela equipe espiritual, mas que não era o momento, né, de isso. Então é só para ficar claro que esse mecanismo não precisa necessariamente acontecer a incorporação, você consegue conversar. Sim, na realidade, gente, aqui no Harmonia, aqui as comunicações mediúnicas são todas conscientes, tá? Não se dá comunicação mediúnica inconsciente. Um médium tem toda a consciência. Um médium, ele tem a condição de parar quando ele quiser, de parar a comunicação ali. Ele mesmo, como ela fez, encaminhar o espírito. Ele mesmo, o médium, tem essa capacidade de encaminhar o espírito. Lá no Campus 2 a gente vai aprender a fazer isso, tá? Tem uma aula que a gente só vai fazer isso, daí vai se concentrar, vai conectar com o espírito. Quando o espírito estiver conectado, você vai encaminhar ele mentalmente, tá? Vai conversar com ele mentalmente, tá? Então isso aí é normal acontecer também. Essas conexões, agora, aqui normalmente a gente começa a falar sobre a mediunidade, e aí você educa, a mediunidade se educa, ou é o médium que se educa? É o médium, né? A mediunidade é neutra, a mediunidade não tem. Então, o médium é que tem que se educar para dar as comunicações na hora certa, no lugar certo, tá? Porque senão o que acontece? Você está no trabalho, você está na rua, o espírito está conectando com você, você vai dar comunicação mediúnica em qualquer lugar. Não. A comunicação mediúnica tem que ser... o melhor lugar é no centro espírita, tá? Melhor lugar no centro espírita. Que aí a gente vai saber lidar, todo mundo vai saber lidar com isso. Agora, fora do centro espírita, aí no trabalho, outro lugar, fica um negócio até meio chato às vezes, né? Pessoa dando comunicação mediúnica, mas taxado de maluco, né? Pô, recebendo espírito em qualquer lugar. Tem um médium de cura muito famoso, João de Deus. Sim. Ele fez diversas curas e cirurgias espirituais. E foi constatado, depois de muitos anos, que ele praticou diversos estupros, assédios. Como é que funciona essa questão da sintonia entre o médico no plano espiritual com o João de Deus, sabendo que era uma pessoa encarnada que estava com uma má conduta, e o médico no plano espiritual pressupondo-se então que ele seria um espírito evoluído? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa João de Deus, toda aula de mediunidade vem, tá? O João de Deus sempre está aqui, permeando aqui. O que acontece? Quem tem moral é a mediunidade ou é o médium? É o médium sem moral. Então o médium sem moral vai se conectar, tudo bem, tinham os espíritos que ajudavam ele a curar o negócio, mas tem espíritos também que conectavam com ele para fazer um mal. Entendeu? Então, ele pode conectar com espíritos que estão mais evoluídos, como também não. A moral é do médium. Então é um médium, o que aconteceu com ele? Um médium sem moral. E aí vem espíritos, se conectam com ele, qualquer espírito pode se conectar com ele. Tá? Então é uma questão de moral do médium. Mas no caso... Boa noite, desculpa. Boa noite. No caso,
ele se conectando com espíritos de baixa frequência, a vibração dele ficando uma vibração de baixa frequência, ele conseguiria se conectar depois com espíritos de alta frequência? Eu não sei se deu para entender minha pergunta, mas... Não, quem é que diz que esses espíritos que eles se conectavam eram de alta frequência? De repente não eram, entendeu? Pode ser que os espíritos tinham o dom, ajudavam ele a curar, mas eram espíritos que nem ele, sem moral. Então, assim, não precisa necessariamente ser um espírito de alta frequência para conseguir fazer uma cura, para conseguir fazer coisas. A cura, gente, vamos desmistificar isso aí. A cura, todos nós temos a capacidade de cura, gente. Todos nós temos, é só você desejar, você emitir o fluido para a pessoa vai ser curada. Agora você tem que querer. E a pessoa que está recebendo os fluidos também tem que querer. Todos nós temos a capacidade da cura. Tá? Todos nós temos. Esse João de Deus, toda aula aparece, viu? Toda aula ele aparece. E aí, os aspectos que envolvem a conexão mediúnica. Agora a gente vai entrar naquilo que você falou, na pineal aí, tá? Então, o espiritual, lógico que o aspecto espiritual a gente precisa ter um espírito para que se conecte com outro espírito, né? Principalmente um espírito desencarnado. Tá? Psicológico. Por que tem o lado psicológico? Por quê? Porque acontece mente a mente, está lá no nosso psiquismo. Então, as comunicações mediúnicas são lá do nosso psiquismo, acontece lá mente a mente, tá? Só passam aqui pelo corpo físico, só para algumas, a gente vai ver agora o biológico. Então, vai passar pelo corpo físico, sim, que é a parte biológica. Aí o que acontece? A nossa pineal capta, tá? Aí entra a pineal, a pineal capta aqui e aí vai reverberar para o nosso corpo físico. Por quê? Porque a pineal é a glândula que comanda todo o resto das outras glândulas. E aí vocês vão ver lá na aula de chakras, lá no ciclo 2, que a gente tem 7 chakras principais que estão ligados com as nossas 7 glândulas principais. Então, no momento que conectou lá, você vai ter essa parte biológica também. Então, é um processo bem interessante. Mas a gente não vai falar aqui, senão a gente abre um portal muito, muito grande, que é os chakras, né? Então, o espiritual, o psicológico e o biológico, envolve tudo isso aí. A pineal, o que a pineal faz? A pineal capta, tá, essas mensagens, reverbera nela, ela tem os cristais de apatitas, e aí ela vai transmitir para o seu corpo. Aí você vai sentir, lá na frente a gente vai ver o que um médium sente quando está em transe mediúnico, está entrando em contato com o espírito. Na frente a gente vai ver os sintomas da mediunidade, que é justamente quando a pineal capta e aí ela reverbera para as suas glândulas, e aí uma série de aspectos que a gente vai ver. Aí, os indícios da mediunidade, já está na cara aqui, né? Os indícios da mediunidade, o que indica que a gente tem a mediunidade? Gente, aqui, o que tem aí, não é um só, tá? Você precisa ter no mínimo 3 ou 4 juntos, 4, 5 juntos. Um só não é normal você sentir, vocês vão ver aqui. Agora, quando vocês têm 3, 4, 5 juntos, aí sim, aí a mediunidade está bem mais aflorada, tá? Então vamos lá. Crises de choro e mudança de humor, tá? Do nada dá vontade de chorar. Eu tinha uma época que eu estava dirigindo o carro, meu amigo me dava vontade de chorar assim do nada. E eu não tinha conhecimento, não era espírita. E aí, o que é isso, meu Deus do céu? Toda hora eu com vontade de chorar. O que eu faço, meu amigo? E era uma vontade doida mesmo, né? E mudança de humor. Aquela mudança assim, a pessoa... não é dupla personalidade, quase uma dupla personalidade. A pessoa está de boa, assim, de uma hora para outra, ela mudou de humor. Vira o bicho, né? Está conversando, de repente muda de humor, assim, de uma hora para outra. Elas estão rindo lá, estão se identificando, né?
Inspiração e sensibilidade aguçada. Ó. Então, isso aqui, gente, a mediunidade deixa você super, hiper sensível quando você começa a desenvolver ela. Quando você começa a praticar ela, aí você fica muito sensível, você fica sensível a ambientes, a energias, a locais. Então, muito, muito, muito sensível você vai ficar, tá? Então, é bem... E aguça muito mesmo, tá? Muito mesmo. Visões e premonição, ó. Aí você começa a ter visão. Visão, aí vê um espírito, vê um vulto, aí começa a sonhar com algumas coisas, e esses sonhos começam a se tornar realidade, tá? Ah, eu sonhei que vai morrer fulano, aí pá, o cara morre lá, entendeu? Então, é premonição, tá? Isso aí é normal acontecer, tá? Distúrbios do sono. Lógico, a mediunidade está desenvolvendo ali. Você começa a dormir, tem um monte de espírito que quer vir conversar com você, quer falar com você, quer chegar do seu lado. E aí? E aí você precisa treinar, né? Aí o que a gente fala aqui é treinar o médium. O médium tem que estar treinado para quê? Para quando de noite chegar um espírito desse, você vai dizer, ó, meu amigo, eu quero dormir, eu preciso dormir. Vou te encaminhar lá para o Centro de Harmonia. Mentalmente você transfere ele para cá, ou às vezes, tem vezes que eu pego na mão, o cara não quer vir, eu pego na mão, trago ele mentalmente para cá. Ó, meu amigo, bora lá. Pego ele, trago para cá, ó. Fique aí, que aqui é o lugar para você estar sendo assistido. Lá em casa, não, meu amigo, eu quero dormir, eu preciso dormir também. Sonhos com quem já morreu, ó. Isso aqui também é muito normal, a pessoa começar a sonhar com pessoas conhecidas que já morreram, né? Bem normal. Arrepios, calafrios e tremores, né? Aquilo que eu disse, ó, você sempre tem que checar primeiro o que é, né? Se você está sentado embaixo de um ar-condicionado e o ar jogando direto em você, você vai sentir frio e calafrio, né? Então não é uma comunicação mediúnica, não é nada mediúnico, né? Então você tem que ver primeiro o que está acontecendo, né? Sensações ou ideias estranhas, ó. Vem aquela ideia assim do nada, uma ideia estranha. Eu estava comentando com Cláudia no início lá, que tinha uma época que eu estava dirigindo, aí vinha joga o carro na pilastra, joga o carro na pilastra, joga o carro na pilastra. Não foi uma vez, um monte de vezes, joga o carro na pilastra. Ih, peraí, o que é isso? Coisa totalmente não tem nada a ver comigo, né? Era o espírito que ficava buzinando no meu ouvido para me fazer isso. E aí você precisa ter, que a gente fala direto do autoconhecimento, né? Aí você se conhecer para dizer, pô, isso aí não é meu, isso não me pertence, meu amigo. Oh, vai para lá, para com isso. Daí, um dia eu dei um para-te quieto nele, nunca mais ele veio, tá? Nunca mais mesmo. A Cláudia vai falar aqui. Obrigada. E quando o outro não tem consciência da mediunidade dele, dos processos deles, que pode ser espiritual, né? Ou, no caso, quem está com ele pode ajudá-lo em sentido espiritual, mesmo sem estar tão avançado assim espiritualmente, sem ter entrado ainda nessa questão da mediunidade, através de uma prece, de uma oração. Sim, com certeza. Isso. Ele pode, através de uma prece, de uma oração, ele consegue quebrar isso muito facilmente, tá? Pensamentos positivos, isso. Você um passe, você ouvir uma música bacana, uma música tranquila, tudo isso aí Isso, porque o primeiro passo que acho que normalmente a gente faz, né, é levar no psiquiatra, né? Sim. Porque a gente acha que é um caso psiquiátrico e pode ser também. Mas está correto. A primeira coisa você leva para o médico. Exatamente. Aí, viu, não deu solução, vamos lá, vamos averiguar o que é isso. Leva para um centro espírita, para algo espiritual. E muitas vezes, gente, muitas vezes, a gente vai ver aula lá de obsessão, a gente vai ter aula de obsessão. Muitas vezes são obsessores que estão do lado da pessoa, tá? E às vezes a pessoa se desequilibra totalmente. Tá?
Com certeza. Na verdade, a gente está ajudando uma pessoa, né, que ela está passando por todas essas. Eu saí agora, ele falou, você saiu justamente na hora, né, que ele está relacionando a todas as suas dúvidas. Ele está passando por todos esses sintomas. Sim. Todos esses sem tirar nenhum. Né? E nós o levamos no psiquiatra justamente por achar que era uma questão mais psicológica mesmo dele, a questão do emocional, do problema emocional que ele está passando e tal. Sim, enfim, muitas vezes o que acontece? Como não se tem o conhecimento, por exemplo, tudo bem, a gente está estudando aqui, a gente está vendo o que é mediunidade, está vendo o espiritismo, que tem espíritos, que tem mundo espiritual. E quem não estuda isso, gente, que é a grande maioria, pira a cabeça, gente, pira a cabeça. Aí vem, tá ficando maluco, tá não sei o que lá, vai para psiquiatra, toma um monte de remédio, não ajuda nada, e pira mesmo, não ajuda nada. E aí vai ver, é totalmente espiritual, é um obsessor que está do lado ali, né? Então, mas aí é uma questão de ter esse entendimento. Eu acho que no momento que a gente está aprendendo aqui, que a gente coloca isso em prática, vocês vão ver que as pessoas que estão em seu entorno também vão começar a perceber a mudança em você, e você pode começar a falar para as pessoas. Começa a falar, começa a dizer o que é, né? Muitas vezes, muitos alunos procuram, né, para tentar entender às vezes isso, né? Porque aqui no básico tem uma característica, ó. A gente tem pessoas que vêm pelo mal, né? A doença traz a pessoa para cá. Tem pessoas que vêm por conhecimento, que querem conhecer. Tem pessoas que vêm para ampliar o conhecimento. Então é muito heterogêneo, gente, muito heterogêneo. Tem pessoas de outras religiões que vêm para tentar conhecer, para tentar entender o que é o espiritismo, o que acontece, né? Então a gente é muito heterogêneo. Então a gente tem de todas as tribos aqui, e todos são muito bem-vindos. Todos são muito bem-vindos. E essa troca de ideias é que todo mundo cresce, gente. Todo mundo cresce. Aí dá um depoimento aqui, dá outro lá, e aí vai indo e vai vendo, e aí vai crescendo, vão trocando ideias, vão vendo que realmente a coisa existe, não é papo, só papo da gente, né? Que realmente existe. E que nem Adenauer fala, né? Não acredita em encarnação, não acredita em espírito. Morra, então, morra, que daí você vai ver. Ele fala direto, morra, que daí você vai ver. A sensação de desmaio iminente, tá? Isso aqui também é muito, às vezes acontece muito. Aceleração dos batimentos cardíacos, tá? Isso aqui, normal. Agora, ó, para quem tem mais idade aí, ó, vá num cardiologista para ver se não é problema cardíaco, tá? Pode ser problema cardíaco, mas é normal. Quando você começa a conexão com o espírito, seu a primeira coisa, o coração começa, ó, dispara mesmo, tá? Por quê? Porque acelera seu processo adrenérgico, acelera todo o seu processo, tá? Todo o processo. A pineal tem a capacidade de fazer isso, ela acelera tudo. Mais uns indícios, ó. Adormecimento, formigamento de braços e pernas. Isso aqui também é bem normal, tá? Às vezes na comunicação mediúnica amortece tudo, as mãos e os pés. Você fica bem... Por quê? Porque na comunicação mediúnica o cérebro vai trabalhar muito, entendeu? Muito. E daí o sangue, a tendência do sangue, e aí nas extremidades começa a ficar dormente, né? Porque a irrigação diminui. Sensações de presença à sua volta, lógico, daí a mediunidade aflorando dá a impressão que sempre tem alguém em sua volta, e realmente tem, né? Aqui mesmo está cheio de espíritos aí, ó. Do lado dele tem um sentado aí, ó. Só que não vê, né? Eu também não vejo, não. Mas brincadeiras à parte,
os desencarnados estão aí, gente, ó, junto com a gente, assistindo a aula. Fico dando pitaco aqui na minha aula, de vez em quando. Entendeu? Então, é normal, gente. Normal. Então, espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. A Adenauer fala isso direto, né? Então, é super normal isso. Tá? A partir de agora, ó, comecem a desmistificar isso. Comecem a naturalizar a mediunidade. E depois, lá no finalzinho, eu vou contar um segredo para vocês, o segredo da mediunidade, que é super simples. Deixar todo mundo curioso lá no fim da aula, né, Ana? Ruídos e pancadas sem fator físico aparente, ó. De repente, pum, fecha uma porta lá. O que houve, meu Deus do céu? Essa porta fechou, a lâmpada estourou, o ruído na porta, ruído dentro de casa. Lá em casa tinha um guarda-roupa, gente, que chegava 10 da noite, todo dia, ruído dentro do guarda-roupa. Gente, que é isso? Não pega sol, não pega nada, não pega... Que é isso, rapaz? Esse ruído, chegava aquele horário, começava a dar o ruído super diferente. Até que um dia pô, meu amigo, ó, pare com isso. Você está de brincadeira comigo? Saia daqui, que eu não estou de brincadeira, não, meu amigo. Fiquei bravo com ele. Nunca mais ele apareceu lá, velho. Nunca mais foi lá. Audição de vozes no interior da cabeça, ó. Isso aí você ouve muitos jovens falar sobre isso. Os suicidas às vezes falam, ó, eu ouvi alguém falando para mim isso lá dentro, mas não é aqui, ó, é lá na mente, é mente, tá? Que o contato é mente, não pode esquecer isso. Superexcitação motora com forte desejo de escrever ou de falar, ó. Então isso aí é normal também. De repente, eu estava numa mediúnica lá no ciclo 4, aí veio uma vontade de escrever, minha mão começou a querer escrever. Que é isso? Aí sentei lá na mesa, peguei e comecei a escrever. Aí escreveu um monte, daí parou. Mas vem mesmo, você fica com a mão. Eu tenho uma dúvida com relação a esses indícios ou sintomas, enfim. Por exemplo, eu sinto muito, quando eu vou para a mediúnica, eu sinto uma dor no alto da cabeça, que é muito forte. Um coronário. E aí, às vezes é só no alto da cabeça, e às vezes vem do alto da cabeça juntando com no meio da testa, assim, como se formassem se encontrassem, sabe? E aí, na última vez que eu tive essa experiência, eu pensei que eu ia desmaiar. Eu parei assim, eu comecei a orar pra passar e amenizar, entendeu? Eu não sei se isso tem relação com a pineal. Os dois chakras da comunicação, ó. O coronário e o frontal. São os dois chakras da comunicação mediúnica. Então você está abrindo o seu chakra. Para quê? Para que aconteça a comunicação mediúnica. E às vezes, se o chakra não estiver bem equilibrado, pode acontecer isso. E como é que equilibra? Tomando um passe, fazendo uma oração, você mesmo meditando, ouvindo uma música legal, olhando, sentando na beira do mar, olhando para o mar. Tudo isso. Só que assim, no dia a dia não acontece, é na mediúnica. Sim, as conexões mediúnicas é pelo coronário. Então a conexão toda é por aqui. Oi. Mais uma. Deixa eu tomar água aqui, senão eu não consigo falar. A faculdade mediúnica é algo que você pode escolher? Por exemplo, por esses indícios, eu passo muito longe da mediunidade e nem quero momentaneamente. Aí veja só, vamos supor que a partir de agora eu deseje ser um médium vidente. Eu posso fazer algum tipo de exercício para isso? Ou pode. Quem não é, e pronto? Ó, normalmente você já vem com isso, tá? E você pode desenvolver? Pode. Vai treinando, vai fazendo exercícios e aí vai indo até você se conectar, tá? Aí você vai conseguir, às vezes não consegue, mas às vezes você consegue. Você pode desenvolver, você médium vai desenvolver a sua mediunidade, tá? Por exemplo, para escrever
Também. Quanto mais você se conectar e mais se permitir, mais você vai escrever. Tá? Então, é tudo uma permissão do médium. O médium tem que se permitir, gente. Senão não vai. Que nem eu falei no início. Se você, eu sou um médium, porta fechada, não abre a porta, não tenho conexão, não vejo, não enxergo, não tenho sensação nenhuma. O que vai acontecer? Nunca você vai ter. E os homens, nós homens, temos um grande problema, chama-se racionalizar. Tá? Então, perceba que a maioria quem trabalha em mediúnica são mulheres. Tá? Poucos homens trabalham em mediúnica. Por quê? Por causa da nossa racionalização. A gente racionaliza demais. Tá? E a mediunidade você não pode racionalizar, você tem que deixá-la acontecer. Tá? No momento que você deixá-la acontecer, as conexões acontecem. Tá? Eu, até o ciclo 3, até o ciclo 4, eu era totalmente fechadão. Eu sempre fui meio fechado, né? E aí não acontecia nada. No momento que eu entrei, o primeiro dia que eu fui para o desenvolvimento mediúnico, aí tem a egrégora, que forma também, também é importante, a egrégora, né? Que é uma própria para uma mediúnica. No primeiro dia do desenvolvimento mediúnico veio a comunicação. E veio mesmo. E aí, fiquei me segurando no ciclo, no 1, no 2, no 3, segurando. Não sinto nada. Quando veio, foi pum, de vez. Como? Você não desenvolveu? Como assim? Não desenvolveu essa mediunidade, então como é que ela veio? Não, é porque todos temos a mediunidade. Sim, mas você disse que tem que desenvolver. Mas o que você tem que fazer? Você tem que se permitir. No momento que você se permitir, você vai desenvolver ela. Aí você vai começar a praticar. Entendeu? Você que tem que se permitir. O que aconteceu? Eu não me permitia, então eu estava lá, trancada, fechada. No momento que eu me permiti, que foi lá, o que aconteceu? Veio. Só que eu estava criando essa trava para mim mesmo. Entendeu? E é isso a maioria que nós homens faz, tá? A gente racionaliza demais. Não sinto, não vejo. Só que a gente não percebe que tem muita coisa por trás disso, né? Diga. Existe a possibilidade de eu querer e não conseguir desenvolver a mediunidade? Existe, sim. Existe. Não é todo mundo que consegue, não, tá? Mas a maioria consegue. Poucas as pessoas que não conseguem. Tá? Poucas as pessoas. Aí tem uma série de outros fatores que implicam nisso aí. Tá? Às vezes não é só você querer. Tem uma série de outros fatores. Eu tenho uma outra dúvida. Na realidade não é bem uma dúvida, é praticamente um relato. Que eu nunca parei para desenvolver a mediunidade, mas eu tenho alguns desses sintomas e Sim. Algumas vezes assim vem uma necessidade muito forte de falar algo para alguém mesmo, tipo algo até que eu não falaria conscientemente, tipo meu, sim, sabe, para a pessoa dar um conselho, até para uma pessoa que eu no fundo nem gosto tanto, mas vem aquela necessidade de falar alguma coisa para aquela pessoa dali. E antes eu achava muito esquisito e às vezes até não falava. Hoje em dia, quando vem, geralmente eu falo. E é como você falou, a questão de autoconhecimento. Hoje eu sei que não é meu. Sim, aí quando vem um conselho, mesmo quando eu não quero dar, eu falo, eu vou falar. Agora você tem que sempre cuidar desses conselhos, viu? Que às vezes não são. Você tem que filtrar. Você, como médium, tem que filtrar. Tá? Porque o que acontece? Quando qualquer comunicação mediúnica vai passar por o seu psiquismo, o psiquismo do médium. Aí você tem que filtrar para ver, isso aqui eu vou dar o conselho, esse aqui não vou dar. Entendeu? Então você é muito responsável sobre isso. Então, a finalidade da mediunidade, evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. Então, uma ferramenta importantíssima para a evolução, tá? Que você vai fazer conexões, você vai ampliar sua consciência. Na realidade, você está ampliando sua consciência.
Demonstrar a continuidade da vida após a morte, ó, com a mediunidade. Isso aí foi Kardec que fez os estudos lá e ajudou a comprovar isso aí, tá? Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento, lógico. Por quê? Porque quando você entra em contato com o espírito, o que vai acontecer? Normalmente ele vai procurar um complexo seu, que é igual ao dele, que está na mesma condição dele. Então vai se conectar os dois pelo mesmo complexo. Então, você está ajudando o espírito, mas está ajudando a você. Muitas vezes a ajuda é muito mais para o médium do que para o espírito, tá? Então isso aí é muito importante ver. Equilíbrio psíquico, ó, entre o personagem e o espírito. Então, aí com essa mediunidade, com essa conexão, você consegue entender melhor o espírito. Porque muitas vezes, gente, o nosso espírito quer uma coisa e o personagem quer outra. Aí fica, ó, conflito. E a melhor coisa que tem, ó, é vocês conversarem com... Você conversar com o seu espírito. Tá? Converse com ele. Troque ideias com ele, que vocês vão ver como amplia. Naturalização da mediunidade, ó, no dia a dia. Isso aqui a gente trabalha muito aqui no centro, essa naturalização. Vocês vão ver lá, tem umas aulas lá no ciclo 2 que vai falar muito sobre isso, sobre a naturalização no trabalho, em todos os ambientes que você está, em casa, no seu lazer. Você pode usar sua mediunidade onde você quiser, tá? Lógico que vai usar a mediunidade dentro do... Não vai ficar dando comunicação mediúnica, né? Que a mediunidade... Gente, outra coisa, ó. A mediunidade não é só comunicação mediúnica, tá? O pessoal acha que mediunidade é só para estar conversando com os espíritos. Não. Mediunidade é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando... Para quê? Para passar conhecimentos para vocês. Então, a mediunidade é muito mais ampla do que a gente pensa. Um trabalho fraterno, um trabalho no centro espírita é a mediunidade que você está usando, a sua mediunidade. Não é só comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica é a mínima coisa. E aí, ó, a gente vai falar em mediunidade, animismo, ó. Gravem essa palavra, animismo, aí, que vai falar muito também, ó. E charlatanismo, ó. Então, a mediunidade, ó, permite comunicação psíquica, consciente ou inconsciente, com seres humanos em outros níveis existenciais, tá? Então, isso aí é uma... E o anímico, o que é o anímico, ó? Conteúdos próprios. Muitas comunicações mediúnicas, quando são dadas pelo próprio conteúdo do próprio espírito. Então, são... O espírito, o médium, se conecta com o psiquismo dele lá e faz uma catarse, tá? Tá errado? Não, gente, tá certo. É um espírito. O médium também é um espírito. Então, a comunicação mediúnica não tem problema nenhum. Aqui não tem problema de ser anímico ou mediúnico. Então, ó, o que acontece? Ó? É produzido pelo encarnado com as próprias faculdades espirituais, ó, graças à expansão do seu perispírito, sem participação de outro espírito. Então o próprio médium acessa os conteúdos dele lá. Porque a gente tem, quantas encarnações a gente tem? Está cheio de conteúdo lá no nosso psiquismo. Então acessa e faz a catarse, não tem problema nenhum. Boa noite. Boa noite. Então você falou ali do cidadão que aparece numa hora inconveniente. Sim. Eu inclusive, conversei aqui com ele. Tem episódios de estar na cama, pegando no sono, quando você sente a cama afundar assim, né? Eu, graças a Deus, não tenho medo desse negócio. Já fui orientado também. Sim. Meu irmão, é o seguinte, aqui não é hora nem lugar. Vou fazer uma oração, chamar um pessoal para lhe conduzir para um lugar adequado para vocês e me deixe dormir. Isso, exatamente. E com relação à mediunidade, eu estava pensando justamente quando você falou, quer dizer, nos níveis físicos que a gente tem, né? Tem os instintos que são mais animais e tem a intuição.
A gente vai ver aqui na frente. Intuição, a gente vai ver na frente. As relações da intuição que envolve isso aí tudo. Por exemplo, você tem uma intuição que aquele caminho que você costuma pegar todo dia, eu acho que hoje eu não vou por aqui, não. Vou por lá. Exatamente, exatamente. A gente vai ver agora, aqui na frente a gente vai falar sobre intuição e inspiração. A gente confunde muito essas duas coisas, tá? Mas vai falar aqui um pouquinho. E o charlatanismo. O que é o charlatanismo? É produzido pelo encarnado, porém com mentira, farsa e simulação. Isso aqui teve muito na época de Kardec, teve muito isso aqui. Então, o espiritismo foi muito desacreditado em função disso, porque tinha muitas pessoas que queriam se passar por médiuns e eram charlatões, criavam as comunicações. Isso aqui é importante vocês gravarem, o animismo. O animismo é conteúdo meu, é conteúdo do médium mesmo, tá? Ele vai acessar, ele vai fazer o mesmo processo, vai expandir o perispírito dele, vai acessar os conteúdos que estão lá no inconsciente dele, e aí vai fazer a catarse dele. Autoconhecimento. Aí você tem que se conhecer. A dúvida do pessoal, quando a gente no desenvolvimento mediúnico, é isso aí: o que é meu e o que não é meu, tá? Isso é meu? Não sei. Tenho dúvida? Então não é meu. Isso é meu, isso é meu. Então é o autoconhecimento. Aí você tem que ter, você vai desenvolvendo autoconhecimento. Gente, e o autoconhecimento é super, hiper difícil você conseguir conhecer, porque é muita coisa que tem, tá? O nosso inconsciente é cheio de coisas lá que a gente não quer acessar de jeito nenhum. Tem muita coisa lá que está embaixo do tapete lá, a gente não quer nem ouvir falar, né? Então, muitas coisas nossas, né? Ainda falando sobre influências espirituais, pessoas desencarnadas ou não, o Adenauer falando aqui ou não, de distintas índoles e níveis evolutivos diferentes, boas ou más, podem sintonizar-se consciente ou inconscientemente, quando se encontram numa mesma frequência vibratória. Então, aquilo que eu falei, sempre é a frequência vibracional de vocês que vai conectar vocês com as pessoas que vocês, com aquilo que vocês estão vibrando, tá? Então, sempre vai ser isso. E sempre, quem é o responsável pelas conexões? Nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente. E a gente vai conectar com pessoas que estão na mesma frequência nossa. Aqui a gente já não faz isso, a gente já não seleciona as pessoas que são amigos da gente, que estão com os mesmos pensamentos. Aqui a gente já faz. Aqui, tipos de mediunidades, efeitos físicos. Então, os médiuns de efeitos físicos são capazes de produzir efeitos materiais ostensivos, como movimento de corpos inertes, ruído, voz diretas, cura, etc. Combinação dos fluidos do médium e do espírito comunicante, alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. Então, efeito físico, tá? É todo aquele efeito com que você usa o ectoplasma. A gente vai ver, a gente vai usa muito o ectoplasma. Todo o efeito físico tem o uso do ectoplasma, tá? Sim, tudo mental. E agora, o que acontece? O efeito físico é mental, mas tem uma característica: quando ele acontece, todo mundo, se acontecesse um efeito físico aqui, por exemplo, quebrasse uma lâmpada lá, teria um médium de efeito físico aqui, quebrasse uma lâmpada lá, todos nós teríamos que ver. Quem está no ambiente tem que ver, tem que comprovar isso. Se 1, 2 só vê, não é efeito físico. A gente vai fazer aqui na nossa mediúnica experimental, a gente vai fazer efeito físico. Os últimos 2 semestres aí houve movimentação dos lápis, tá? Em 2 mesas houve movimentação do lápis, efeito físico. Aí a gente tem, Peixotinho foi um grande médium de materialização, Aqui um espírito materializado, com ectoplasma materializou o espírito. O Carmine Mirabelli, também, levitação, usa também o ectoplasma, né? E as mesas girantes também.
tudo efeito físico aí, tá? Ó, todos têm que perceber o fenômeno, tá? A característica é essa, todos têm que perceber. Então, na mesa, onde é que está sentado, o lápis movimentou, todos na mesa viram o lápis movimentar. Aí, ó, falando sobre o ectoplasma, né? Ó, ele é, ó, termo criado por Charles Richet, Prêmio Nobel de Medicina. É uma substância de propriedades químicas semelhantes à do corpo físico, de onde provém, tá? Então, ela vem do nosso corpo físico, da natureza, dos espíritos, dos animais. Então, todos produzem ectoplasma, tá? Aí, ó, apresenta-se de forma viscosa, esbranquiçada, aqui, está vendo aqui, ó, o ectoplasma fluindo da boca dele, ó, com reflexo leitoso. É evanescente sobre a luz, não pode ter luz, gente, senão o ectoplasma ele some, tá? É considerado a base do efeito mediúnico chamados físico, pois através dele os espíritos podem atuar sobre a matéria. Então, todo o efeito físico a gente usa muito o ectoplasma. E aí a gente tem, ó, materialização, tá? Aqui a gente tem um espírito Kate King, a médium Florence Cook, ó, materializada, tá? Isso aqui eles estavam fazendo uma demonstração e aí materializou. Eu tenho um livro ali, ó, Teoria da Mediunidade, tem todas essas experiências aqui, todas ali, ó, todas naquele livro ali. Depois eu vou mostrar para vocês. O transporte, ela fazia transporte principalmente de flores de um ambiente para outro ambiente, através do pensamento ela trazia uma flor de lá para cá, tá? A Elizabeth Spence. Aqui, bicorporeidade, ó, Eurípides Barçanufo. Isso aqui é bem tradicional, porque ele estava dando uma aula, ele era médico, ele estava dando uma aula aqui, e uma paciente dele, teve trabalho de parto. Ele desdobrou, porque vocês viram lá que o perispírito tem a capacidade de desdobramento, ele desdobrou, foi lá e fez o parto lá. Tá dando aula aqui, fazendo o parto lá. Aí, depois que ele terminou a aula, chegou um rapaz e disse assim: doutor, estão precisando urgente lá para o senhor fazer o parto. Ele disse: não, já fui lá e já fiz o parto. Bicorporeidade, em 2 lugares. E esse aqui também está descrito no livro ali também, tá? Tipologia, ó, família Fox, lá vocês viram lá no início do espiritismo, lá na aula de espíritos, que através da tipologia das pancadas as meninas se comunicavam com o espírito lá, tá? Ainda efeito físico, ó, a voz direta. O espírito vem aqui e de repente começa a falar aqui. Ele vem e fala com a voz direta, não usa o aparelho fonador do médium, não. Tá? Transfiguração, ó, a transfiguração também, ó. Divaldo Franco, ele acontece às vezes com ele, com a mentora dele, né, a Joana de Ângeles. Transfiguração. O que acontece? O perispírito dela se sobrepõe ao perispírito dele, e aí ele se torna visível com as feições dela, tá? Principalmente a parte do rosto. Escrita direta, pneumatografia, a caneta está aqui, de repente ela começa, tendo papel e caneta aqui, ela começa a escrever sozinha, tá? O espírito vai ali e usa a caneta e o papel para escrever. Levitação, ó, Daniel Douglas Home, é o cara da levitação. Esse cara vivia só disso aí. Ele fazia, lá na Inglaterra, ele fazia demonstrações de levitação. Uma dessas, ele estava no terceiro andar, ele saiu de um quarto pela sacada e foi para o outro quarto levitando. Tá tudo ali no livro, viu? Tudo, tem fotos, tem tudo ali naquele livro. E cura. A cura é o que todos nós temos, né? Também é do efeito físico, usa muito ectoplasma para cura. Aqui a gente tem nas sextas-feiras a mediúnica de cura aqui.
Sexta-feira. Então, o que é? Os médiuns, junto com a equipe espiritual, usam o ectoplasma para cura. Tá? Usa-se muito. Hoje em dia, a gente tem lá no Rio de Janeiro, no Frei Luiz, tem Dr. Paulo César Frutuoso e a equipe dele fazem cirurgias espirituais usam muito ectoplasma. Eles teve uma cirurgia que eles fizeram de cardíaca, né? E aí a equipe espiritual dele idealizou um coração novo, tá? Para a pessoa que foi transplantada. Eles pegaram o coração, tiraram o outro e botaram esse coração materializado. Tá? Doutor Paulo César Frutuoso. Tem livros dele aqui, ó, aqui na livraria. Tá? É um dos únicos que eu ouço assim, ainda usa a materialização para cirurgias espirituais. E aí agora, ó, os efeitos inteligentes, efeitos intelectuais ou inteligentes, tá? Aqui a gente já vai falar, ó, médios de efeitos são dotados da faculdade que recebe e transmite comunicações inteligentes. Essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam seus habitantes. Então, são os tipos de comunicações, escrita, psicofonia. A gente vai ver uma série de mediunidades aqui que são usadas as mais inteligentes, são consideradas as mais inteligentes. Porque do efeito físico é mais... Houve uma época que precisava esse efeito físico. Para quê? Para demonstrar que existia. Depois que demonstrou, depois que fez a compilação, que jogou tudo para livros, não existe mais de estar demonstrando o efeito físico. Para que vai estar demonstrando o efeito físico? Não existe mais essa necessidade. Roberto. Oi. Tem uma pergunta aqui que eu vou ser porta-voz. Foi perguntado aqui por que os relatos, né, são antigos, não tem nada recente em relação a essas manifestações. Aquilo que eu falei, porque agora não necessita mais desses fenômenos agora. Não necessita mais estar demonstrando isso. Por quê? Porque você já foi estudado, já foi visto, já foi comprovado. Então, efeito físico não interessa mais. Poucos efeitos físicos que acontecem ainda. Poucos mesmo. O que interessa mais é isso aqui, ó, que a gente vai entrar aqui agora. Ó. Psicofonia. Ó. Psicofonia. O espírito usa o aparelho fonador do médium para falar. Aí, para dar um conselho, para trazer um espírito sofredor, para você aconselhar o espírito sofredor. Então, a psicofonia é usada para isso aí. Então, não interessa, o efeito físico não interessa mais. Agora, o que está interessando é você tratar as pessoas. Tá? O efeito físico já passou lá, não vai ter mais. Psicografia, ó. A gente tem aí, ó, Chico Xavier, aí, mais de 480 livros, né, psicografados. Então, ele traz os relatos do mundo espiritual, de outros espíritos. Tinha uma época que ele trazia das mães, né, os filhos vinham trazer mensagem, traziam mensagem para as mães. Então, é um processo diferenciado, né? Psicometria, ó, isso aqui a gente vai fazer tudo na nossa mediúnica, tá? Ó. Psicografia, psicometria, psicofonia. Psicometria é o seguinte, ó, você pega um objeto e normalmente esse objeto está imantado com as energias de quem é proprietário daquele objeto. Por exemplo, você pega um relógio, tá? Que está vendo um relógio ali. E aí o médium que tem essa capacidade, ele vai olhar para o relógio e vai dizer de quem é que foi o relógio, o que aconteceu com esse relógio, qual é normalmente o que esse relógio traz para a pessoa. Vamos dizer, se traz muito afeto, se por exemplo, você ganhou esse relógio do seu avô, isso aí é com muito amor, então ele vai trazer esses sentimentos, ele traz mais os sentimentos, tá? Isso aí a gente vai fazer aqui também, tá?
A psicopictografia também vai fazer aqui, vocês vão ver, essa aqui é fantástica, vocês vão, depois que passarem a mediúnica, vocês vão dizer, Roberto tinha razão nisso aí mesmo. Isso aí, ó, a gente tem um bem pertinho nosso aqui, é medrado, tá? Ele usa para pinturas de quadros, tá? Conexões mediúnicas ele usa para pintura de quadro. E aí, essa pintura é tão... Ele consegue pintar quadros em 5 minutos, 8 minutos. Ele pinta um quadro idêntico a pintores famosos, né? E aí, por que ele consegue isso? Porque o quadro já está plasmado no mundo espiritual, já vem tudo plasmadinho para ele. Ele é só... Então, por isso que é rápido, por isso que ele consegue fazer rápido. E ainda, ó, vidência, ó. A vidência, ó, capta imagens do mundo espiritual, imagens mentalmente transmitidas pelo espírito também. Então, a vidência, gente, ó, é uma faculdade raríssima, raríssima. Vidência, você precisa ver o espírito mesmo, o espírito vê o perispírito, né? Na realidade, você está vendo o perispírito do espírito. E não um vulto. Você vê um vulto, eu vi um vulto aqui atrás. Não é vidência, não. Vidência é quando você realmente vê. Você olha para Maria aqui, por exemplo, e vê que do lado dela tem alguém sentado, mas você está vendo mesmo, entendeu? Então, isso é evidência. Então, ele vê todos os espíritos que estão aqui. Então, você tem a capacidade de ver o que está no mundo espiritual. Tá? Muito rara essa faculdade, viu? Muito, muito rara. Audiência. Capta a voz dos espíritos, outros sons do mundo espiritual também. Ó. Voz interior ou externa. Tá? Às vezes, a maioria das vezes, é voz interior. Aquela voz que vem na mente sua. E às vezes dá a impressão que vem daqui. Muitas poucas vezes, mas a maioria é aqui. Ó. A voz que vem dentro. Desdobramento, ó. Separação do perispírito do corpo físico. Deslocar-se torna-se visível, guardando a organização física. O desdobramento tem um detalhe, ó. Ele pode ser anímico ou mediúnico. Tá? Mediúnico é quando você tem contato com outros espíritos. Você desdobrou, foi lá, encontrou sua mãe, encontrou seu pai, que já estão desencarnados, encontrou outros espíritos que você conversou com eles, falou com eles. Esse é um desdobramento mediúnico. Agora, um desdobramento anímico, você saiu do seu corpo, foi lá, andou, visitou, não falou com ninguém. Tá? Então, esse é anímico. Não teve contato com outro espírito, então não é considerado mediúnico. Tá? Desdobramento. Desdobramento consciente. É muito difícil também você ter um desdobramento consciente, né? Muito difícil. Alguém de vocês aí, já, quando desdobra, já teve consciência exatamente do que você viu, de tudo? É bem difícil. É muito difícil. Eu tive 2 vezes só, que eu vi. E aí você vê as coisas assim, gente, tudo diferente. As cores são diferentes. As pessoas, o mar é diferente, tudo muito diferente. Muito diferente. Intuição, ó. Aquilo que eu estava falando, ó, tem intuição e inspiração, ó. Não podem confundir. Intuição é o quê? É tudo que é do espírito você do encarnado, tá? Então, é tudo que você já viveu lá em todas as outras encarnações, está tudo lá, você tá tudo lá no seu psiquismo lá. Então, ó, pode ser um pressentimento que demonstra mediante as experiências do espírito nessa encarnação ou em outra. Então, um sentimento que o que aconteceu numa outra encarnação, de repente você sente é nessa aqui. Poxa, eu vou fazer isso aqui, estou fazendo errado. Não, vou fazer aqui, vou fazer isso certo, entendeu? Se apresenta mediante situações adversas da vida, em todas as suas dimensões. Ela pode se apresentar em todas as dimensões da sua vida. Na maternal, paternal. Tem, a vida aqui tem diversas dimensões, né? Que a gente...
E a inspiração? Sim, a inspiração é de outro espírito, tá? Então, quando você diz, eu fui intuído por outro espírito, não, você foi inspirado por outro espírito, tá? Então, são conteúdos que o outro espírito vem para trazer para você, tá? Então, aqui, é um tipo de comunicação mediúnica que nos auxilia na percepção de ideias e tomada de decisões. Aquela sensação que ouvimos uma voz e a seguimos, ou não, mas é possível ter a percepção que a ideia não é inteiramente sua, tá? Então é quando vem aquela inspiraçãozinha e aí você fica na dúvida, é minha ou não é minha? Então não é minha, é inspiração, é minha, é intuição, tá? Então gravem isso também, que vai falar muito isso daqui para frente também. E aí, a mediunidade no cotidiano, aquilo que eu falei em relação a gente naturalizar essa mediunidade, né? Então, a mediunidade faz parte da nossa vida cotidiana e pode ser percebida da seguinte forma, no trabalho, quando temos ideias e soluções que surgem de forma repentina, às vezes vem uma solução no trabalho assim, você nem imagina de onde é que vem aquela solução, é mediúnico, gente, é alguém que tá intuindo você, né? Na premonição materna que sente quando um filho está em apuros, quem é mãe aí, percebe quando o filho está em apuros, gente, mas isso aí é normal acontecer. Meu filho, tô sentindo aqui que meu filho tá em dificuldade. Vai ver, está em dificuldade mesmo. No sentimento de que não devemos fazer determinadas coisas, ou ir a determinados locais. Poxa, não estou com vontade de ir naquele lugar lá, não. E aí você vai e você quebra a cara, né? A maioria das vezes é assim. Poxa, por que eu fui lá? Eu tinha certeza que ia dar problema. E aí você vai lá para testar, quebra a cara, né? Na percepção da energia de ambientes e pessoas, né? Na percepção de como, quando você tem essa mediunidade aflorada, né? mais desenvolvida, você vai perceber. Você chega nos locais, gente, tem lugar que eu chego, eu nem fico 1 minuto, eu saio fora. Não consigo, tem locais que eu não consigo mais ficar, gente. Vocês vão ver, depois que vocês começarem a desenvolver, vocês vão ter esses sentimentos. Lugares que você não vai se sentir bem, não tem jeito. A energia não está compatível com a sua. As energias não estão compatíveis. O que você faz? Sai fora, né? Na criança que brinca com seu amiguinho imaginário, até os 7 anos de idade, a criança está mais do lado de lá do que do lado de cá. Então, quando a criança está lá brincando, falando com um amiguinho, negócio, ela está falando com quem, gente? Está falando com o mundo espiritual, está falando com os amiguinhos, o amigo dele que deixou lá. Então, ficam trocando ideias, né? E é muito comum isso acontecer com criança. Muito, muito comum mesmo. Na conexão, quando pensamos em pessoas distantes que nos retornam quase imediatamente. Poxa, Alberto, eu estava pensando em você, você ligou para mim, velho. Na mesma hora. Pode olhar quantas vezes acontece. Você pensa na pessoa, quando vê, a ligação chega. E isso é muito comum acontecer, gente. Muito comum mesmo. No abraço, que traz conforto e bem-estar. Aquelas pessoas, né, que te abraçam assim, parece que quando abraçou, você se sente a energia renovada. É um negócio fantástico isso. E tem pessoas que têm essa capacidade, gente. Dá um abraço assim, parece que... no artista que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro, ou modela a sua escultura. Músicas, muitas músicas são psicografadas. Tem algumas músicas que foram totalmente psicografadas, né? Tem a do Almir Sater, aquela Tocando em Frente, aquela música, ele dá o relato que em 3 minutos ele fez a música. E olhem a letra da música para vocês verem que música que é aquela, né? E aí, o segredinho que
eu ia contar para vocês, ó, sobre a mediunidade, ó. Esse é o segredo da mediunidade, tá? Olha o que vocês têm que fazer, ó. A primeira coisa, vocês têm que se apropriar da mediunidade. Então, a apropriação da mediunidade, ó. Sou médium, tenho mediunidade, vou me apropriar da minha mediunidade. E aí, depois o que eu faço, ó? Eu tenho que conhecer ela. Eu vou conhecer. Pô, agora eu me apropriei dela, vou conhecer. E aí o que eu faço, ó? Estudo. E não é pouco estudo não, gente. É muito, muito, muito estudo. É o que eu falo. Toda vez que eu venho dar uma aula de mediunidade aqui, eu tenho que rever um monte de coisas novamente. E aí descubro um monte de coisa que eu não sabia ainda. Então, você está em aprendizado constante, constante. E essa parte da mediunidade aí, gente, se vocês não estudarem, se vocês não lerem, se vocês não pesquisarem, vocês não conseguem entender. Porque o que eu falei aqui, se vocês não pesquisar, principalmente os contatos mediúnicos, se vocês não pesquisarem, não forem atrás para ver como que acontece, vocês não vão entender. Aí vai dizer, pô, o cara é maluco lá, tá falando do negócio lá. Não, mas vamos pesquisar, vamos ver. E depois eu vou dar as dicas ali para vocês, como é que vocês fazem ali. E aí, só um pouquinho. Aí o estudo, aí estudou, beleza, beleza. E aí, ó, praticar, meu amigo. Vamos praticar isso. Vamos trabalhar na desobsessão. Aqui a gente tem, ó, passe é mediúnico, campus 2, mediunidade, campus 3, mediunidade, campus 4, desobsessão, mediunidade, campus 5, que é a cura, tudo mediunidade aí. Todos esses campos aí usa-se a mediunidade. Então, eu queria falar sobre essa sequência que necessariamente envolveria o autoconhecimento. Isso. Falo isso porque as coisas que aconteceram comigo, de ouvir a voz dentro da mente, eu fiquei um tempo para perceber que tinha um macete qualquer que me ajudasse a diferenciar. Sim. Então eu percebi que quando eu vou falar um conteúdo meu, eu tenho mais dificuldade do que quando eu espiritual. Ele já vem. Troca o microfone lá. Então, é um conteúdo que ele já vem pronto. Sim. Sem necessidade de complementos, rápido e ponto final. Quando você finalmente processa aquele conteúdo, você não tem mais nada a acrescentar. Sim, sim. E geralmente é uma frase só. Sim. Uma coisa rápida, mesmo porque a sintonia não demora. Né? Não, a sintonia é que eu falei, por exemplo, se eu sentar aqui, ó, em 1, 2 minutos eu conecto. É só eu sentar e concentrar, você conecta. Então, mas o que acontece? Isso aí, você tem que desenvolver isso e, ó, é o que eu estou falando aqui, ó, conhecimento, estudo e prática. Daí você tem que praticar. E quanto mais você praticar, mais você vai ficar com as percepções mais desenvolvidas. A sensibilidade vai aumentando, vai aumentando. E aí você conecta, aí comunicação já, aí você começa a dar comunicação com os olhos abertos. Você pode começar a dar comunicação com os olhos abertos já. Então é uma questão de treinamento, tá? Então isso aqui é muito importante, gente. Ó, estudem o máximo que vocês puderem, que daí. Como é que eu conheço a minha mediunidade? Estudando. Se você não estudar, não vai conhecer. Isso, se apropria. Não. Aqui, ó, você vai se apropriar dela, tá? E aí, para você conhecer ela, ó, você tem que estudar, tá? Então, se aproprie dela. E aí, para conhecer ela, você tem que estudar muito, muito mesmo, não é pouco não.
Aqui, ó, a gente tem nossas referências, tá? Eu só vou mostrar 2 livrinhos aqui para vocês que são importantíssimos. Ó, Livro dos Médiuns, ó. Isso aqui é o livro que tem tudo sobre mediunidade também. Então, é um livro importantíssimo, tá? Isso aqui, Kardec fez essa compilação com médiuns, os médiuns, e escreveu esse livro aqui, tá? E aí você tem esse pequenininho aqui, que é cheio de marcação, ó, que vai estudando, eu vou riscando o livro, vou fazendo um monte de coisa. E aí, o que acontece? Esse aqui eu considero, ó, eu botei até aqui assim, ó, Dicionário da Mediunidade, tá? Aqui tem tudo. Todos aqueles processos que eu falei, todas aquelas experiências estão aqui, ó. Tudo que você quiser saber sobre mediunidade está aqui, ó. Teoria da Mediunidade de Zimmermann. Tá? Esse aqui também é muito importante, esse livro aqui. Se vocês quiserem conhecer mediunidade, tem que ler esse livro aqui. E aqui, ó, para a gente encerrar, ó, todo o universo está conectado, e esse fator, sendo ou não sendo visível, para todos há meios de existir trocas energéticas e de outros tipos entre todos os mundos, pessoas que os constituem. Tá? Então, a percepção de que não somos só nós, que existe uma série de outros mundos, e essas conexões são possíveis. Aí vão dizer, mas eu posso conectar com outro planeta? Não, agora não. Mas depois, com o tempo lá, você vai conseguir essas conexões, tá? Então, a partir de hoje, ó, todos somos médiuns, todos temos a capacidade de desenvolver nossa mediunidade. A partir do quê? A partir do estudo. Vamos estudar e vamos se dedicar, tá bom? Muito obrigado.